E se eu te dissesse que existe um salmo escondido nas Escrituras, não para repetir mecanicamente, mas para reprogramar sua mente para a prosperidade? Um texto milenar que, quando compreendido com clareza e aplicado com intenção, transforma a insegurança financeira em ação poderosa. Mas atenção, a maioria lê esse salmo como uma oração mística qualquer, e por isso não colhe os frutos. Hoje, você vai descobrir como decifrar o salmo mais poderoso para atrair riqueza com clareza, fé ativa e disciplina estratégica, exatamente como ensinava Napoleão Hill. Porque a verdade é simples, a riqueza começa na mente, é alimentada pela fé e se concretiza com ação disciplinada. Prepare-se, este vídeo não é sobre milagre, é sobre transformação consciente e prática. Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, trabalha duro, busca conhecimento, tenta manter o pensamento positivo, mas a vida financeira parece estagnada? Pior, às vezes você olha para o lado e vê pessoas prosperando com metade do seu esforço. E aí surge aquela dúvida amarga: será que tem algo errado comigo? A verdade é que muitos vivem esse ciclo. Lutam, estudam, acreditam, mas continuam travados. Sentem um vazio no peito, como se estivessem correndo em círculos, sem sair do lugar. Não é falta de vontade, é falta de clareza mental e direção emocional. Napoleão Hill descreveu isso com precisão. Segundo ele, a maioria das pessoas vive guiada por medos invisíveis e crenças limitantes sobre dinheiro, sem nem perceber. E o pior, essas crenças são alimentadas diariamente por pensamentos de escassez, notícias negativas e até pelas orações feitas de forma passiva, como se o simples repetir de palavras fosse suficiente para mudar a realidade. Mas não é. É preciso transformar oração em afirmação poderosa e fé em ação prática. É aí que o salmo que você vai conhecer hoje entra em cena, não como superstição, mas como ferramenta de autossugestão e comando mental. Mas é preciso mais do que recitar. É preciso entender, sentir, aplicar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. A origem do poder do salmo. Os salmos, ao longo dos séculos, foram tratados como orações devocionais, mas poucos percebem o que eles realmente são: afirmações poderosas de identidade, propósito e mentalidade. No mundo antigo, reis, comerciantes e líderes espirituais usavam os salmos não apenas como pedidos a Deus, mas como instrumentos de fortalecimento mental. Eles repetiam os versículos em voz alta todos os dias para moldar seus pensamentos, alinhar suas emoções e tomar decisões com coragem. Isso se conecta diretamente com o que Napoleão Hill chamou de autossugestão, o hábito de alimentar a mente com palavras carregadas de intenção, fé e direção. Não é coincidência que Hill escreveu: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ou seja, quando você repete um salmo com consciência e propósito, você está instalando códigos mentais de prosperidade. Você está reprogramando o que acredita ser possível para a sua vida financeira. E esse salmo que vamos estudar hoje, considerado por muitos como o mais poderoso para atrair riqueza, é um verdadeiro roteiro de mentalidade milionária disfarçado em forma poética. Mas é preciso mais do que recitar. É preciso entender, sentir e aplicar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. O Salmo revelado e sua interpretação. O salmo que vamos decifrar hoje é o Salmo 112. Ele é direto, poderoso e fala explicitamente sobre riqueza, justiça e estabilidade. Mas o mais importante, ele ensina como pensa e age uma pessoa próspera de verdade. Vamos analisá-lo versículo por versículo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aqui, temer não significa ter medo, significa respeitar profundamente os princípios da vida, como a disciplina, o propósito
e a ação consciente. Napoleão Hill chamaria isso de viver com propósito definido, um dos pilares da riqueza. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. A verdadeira prosperidade não termina em você. Ela se expande, cria legado. Isso nos remete ao princípio do Mastermind. Quando você cresce com propósito, outras pessoas também prosperam ao seu redor. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Não há ambiguidade aqui. O texto afirma claramente que riqueza é compatível com justiça e integridade. Para Hill, isso se chama riqueza com valor espiritual e propósito social. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Essa é a descrição exata da resiliência emocional. A pessoa próspera não foge das trevas, mas se torna luz no meio delas. Ela age com clareza, mesmo em tempos difíceis. Algo que Hill destacou como persistência com fé aplicada. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Aqui está o princípio da abundância verdadeira. Quem compartilha com sabedoria, prospera com equilíbrio. E dispor com juízo é o que Hill chamaria de planejamento estratégico. Nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Estabilidade emocional, mental e financeira. A base de toda a verdadeira riqueza está aqui. Autodomínio e coerência. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Este é o retrato da fé inabalável. Aquela que não depende das circunstâncias externas, mas nasce da clareza interna. Hill dizia, a fé é o antídoto contra o fracasso. O seu coração está bem firmado, ele não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Desejo, clareza, constância. Aqui vemos o poder do desejo ardente canalizado com firmeza, exatamente como ensinado em Quem Pensa Enriquece. O Salmo 112 não é uma poesia religiosa qualquer. É um manual espiritual de mentalidade milionária. Relação com os princípios de Napoleão Hill. Agora que você conhece o Salmo 112 em profundidade, talvez esteja percebendo. Ele é, na prática, um reflexo direto dos princípios que Napoleão Hill levou décadas para mapear entre milionários autênticos. Vamos traçar as conexões mais claras. Desejo ardente. O Salmo fala de alguém que tem um coração firme, que não teme, que tem prazer nos mandamentos. Isso reflete o primeiro princípio de Hill. Ter um desejo intenso, claro e emocionalmente carregado pelo sucesso. Fé aplicada. Não temerá más notícias, se o coração está firme. A pessoa próspera não depende do cenário externo. Ela tem fé fundamentada na visão do futuro que construiu internamente. Hill ensina que a fé não é sentimento passivo. É atitude mental construída por repetição consciente. Autossugestão. Todo o Salmo 112 pode ser usado como um exercício de autossugestão estratégica. Cada versículo, repetido com intenção, fortalece a identidade da pessoa próspera. É como gravar no inconsciente: eu sou firme, eu prospero, eu ajo com justiça. Planejamento estratégico. Disporá suas coisas com juízo, ou seja, a riqueza não nasce do caos, mas da organização. Hill afirmava: toda riqueza duradoura vem acompanhada de um plano claro e definido. Persistência com propósito. Até que veja cumprido seu desejo. Isso é perseverança com visão. Mas não é passivo ou ativismo desenfreado. É uma perseverança construída em cima de um plano e de uma visão clara. É o oposto da ansiedade. É o movimento contínuo de quem decidiu que vai prosperar, aconteça o que acontecer. 6. Mastermind. Sua descendência será poderosa. Quem prospera de verdade eleva outros consigo.
É por isso que Hill valorizava tanto alianças mentais e espirituais com pessoas que compartilham da mesma visão. Imagine um agricultor experiente. Todos os dias ele acorda antes do sol nascer, prepara a terra, lança as sementes, rega com disciplina e protege seu campo das pragas. Ele não ora pedindo colheita imediata. Ele ora por clareza, paciência e constância. Esse agricultor representa o espírito do Salmo 112. Enquanto muitos apenas pedem prosperidade como quem joga uma moeda num poço dos desejos, ele age com um propósito e fé prática. E o mais curioso, nos primeiros dias nada brota, o solo parece o mesmo. Mas ele continua porque confia no processo invisível. Ele sabe que a colheita é questão de tempo, não de sorte. Esse é o segredo de toda verdadeira riqueza. Plantar com sabedoria, nutrir com fé e colher com ação persistente. O Salmo 112 não é um pedido para que algo mágico aconteça. Ele é a mentalidade do agricultor bem-sucedido, aquele que vive com visão, disciplina e confiança no próprio cultivo. Prática diária baseada no Salmo. Agora que você compreendeu o poder do Salmo 112, é hora de aplicá-lo com estratégia. Aqui está um exercício simples, mas profundo, para praticar diariamente por 7 dias. Passo 1. Leitura matinal com intenção. 2 minutos. Logo ao acordar, sente-se em silêncio. Respire fundo. Leia o Salmo 112 em voz alta, pausadamente, como se estivesse afirmando quem você está se tornando. Sinta cada frase. Visualize a realidade descrita como sua. Dica: repita a leitura por 3 vezes consecutivas, com postura ereta, olhos focados e respiração profunda. Passo 2. Escrita direcionada. 3 minutos. Pegue um caderno reservado para sua reprogramação financeira. Escreva a seguinte frase todos os dias: sou uma pessoa firme, justa e próspera. Meus pensamentos criam minha realidade. Hoje ajo com clareza e propósito. Em seguida, anote um microcompromisso financeiro prático para o dia. Exemplo: revisar gastos, fazer uma ligação estratégica, estudar 15 minutos sobre investimentos. Isso liga a autossugestão à ação, como ensina Napoleon Hill. Passo 3. Reflexão noturna. 2 minutos. Antes de dormir, releia o Salmo em voz baixa. Pergunte a si mesmo: em que momento do dia eu agi como alguém descrito nesse texto? Essa pergunta reforça a identidade e ativa a persistência consciente. Obstáculos comuns e como superar. Muitas pessoas começam a praticar um salmo com esperança, mas desistem logo nos primeiros dias. Por quê? Porque esperam resultados imediatos sem transformação interna. Tratam um salmo como um amuleto mágico e não como uma ferramenta de alinhamento mental e emocional. Esse é o primeiro erro: passividade. Repetir palavras sem intenção, sem ação e sem estratégia é como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. Outro erro comum é a falta de consistência. Napoleon Hill dizia: a persistência é ao caráter o que o carvão é ao aço. Se você deseja reprogramar sua mente para a prosperidade, precisa compreender que a repetição, com fé e propósito, transforma seu padrão de pensamento e isso muda tudo. Por fim, há o desafio das crenças sabotadoras. Aquelas vozes internas que dizem: isso não é para mim, já tentei de tudo, é tarde demais. Essas vozes não são suas. São ecos do medo, da escassez, daquilo que você ouviu por anos e nunca questionou. A boa notícia:
você pode reescrever essa história. Com consciência, decisão e prática diária, é possível construir uma nova identidade financeira, e o Salmo 112 é um excelente ponto de partida. O que você ouviu hoje não foi apenas uma explicação bíblica. Foi um chamado para uma nova postura diante da vida e do dinheiro. O Salmo 112 nos mostra que prosperidade não é privilégio. É resultado da fé aplicada, do pensamento disciplinado e da ação com propósito. Napoleon Hill passou décadas estudando milionários que começaram do nada e descobriu que todos tinham algo em comum. Eles criaram uma mentalidade de riqueza antes de possuí-la materialmente. Você pode fazer o mesmo. A sua transformação não começa no bolso. Começa no pensamento, no silêncio da manhã, na firmeza de suas palavras e, principalmente, na constância das suas decisões. Você tem agora uma ferramenta clara, um salmo milenar, uma prática diária e um caminho real para transformar crenças em conquistas. A pergunta que fica é: qual atitude concreta você vai tomar hoje para provar a si mesmo que está pronto para prosperar?